Olá, turma. Dando continuidade aí às nossas discussões, a gente fecha toda essa questão da colonização na América, principalmente da América Portuguesa, com os holandeses, né? Esse material tão interessante, eu acho que das colonizações que nós estudamos, a holandesa e a espanhola são as que mais me chamam a atenção, são as que eu mais gosto de discutir. Eu acho que é porque enquanto eu estudava, eu não, como posso colocar para vocês aqui, foi um período que eu pouco tive oportunidade de me dedicar mais, mas né, durante a graduação eu acabei lendo mais um pouquinho, então eu tive um apreço maior. E é super tranquilo a gente entender esse processo, tá? Principalmente aí com relação à colonização holandesa, é uma coisa bem tranquila da gente entender, porque o que nós temos aí é uma sucessão de acontecimentos, fatos, conflitos que vão acabar gerando nesse período da história nacional, tá? Até alguns historiadores fazem até uma brincadeira, falando que, se questionando o que seria melhor, uma colonização portuguesa ou uma holandesa na América. Enfim, mas não vamos entrar nesse debate, porque é muito ficcional da nossa parte, tá? Então, seguindo. O que acontece? No século XVI, o rei da Espanha, que era a figura de Filipe II, também governava a região dos Países Baixos, que corresponde ali à Holanda e à Bélgica e outros povos também, tá? É, os povos dos Países Baixos, a sua grande maioria era protestante, mais precisamente calvinistas, tá? E a Espanha, como país católico, na verdade, os grandes impérios ibéricos ali, ou melhor, os grandes países ibéricos ali, como Espanha e Portugal, eram católicos, eram os reis católicos que a gente tinha. Eles tentavam impor sobre os Países Baixos o catolicismo. A mesma coisa acontecia nas colônias, tentavam impor o catolicismo, né, aos povos daquela região, além das cobranças de impostos altíssimos. Os holandeses, que sempre estavam buscando ali caminhos para estar lucrando, realizando seu comércio e tudo mais, é, se incomodaram demais com essas situações e depois de anos de luta, eles vão conseguir sua independência da Espanha. E aí surge a Holanda, tá certo? Esse é um dos pontos iniciais da discussão, tá? E que é muito válido a gente prestar atenção nesses nuances de poder, porque tudo isso vai estar interligado. Tempos depois, já em 1580, Dom Henrique ele morre, que era o rei de Portugal, ele acaba falecendo. Filipe II da Espanha, era um né, dos únicos parentes de Henrique II, de Henrique de Portugal, que não tinha deixado herdeiros, tá? Vão haver alguns conflitos de sucessão de poder para saber quem assume, quem não assume. Não vai ser uma coisa tão fácil assim, tá? E dentro desses conflitos e tudo mais, Filipe II ele acaba assumindo também como rei de Portugal. Essa situação ela vai ser responsável pela formação da chamada União Ibérica, que é o período em que o rei da Espanha também era rei de Portugal. Isso vai afetar diretamente a organização das colônias portuguesas, que vão acabar recebendo alguns modelos administrativos advindos da Espanha, tá? Então, essa é uma base do período, que é muito válido a gente estar sempre discutindo. Analise na imagem. Aí a gente tem a representação dos brasões, tanto da Espanha quanto de Portugal, e abaixo o da União Ibérica, tá? Vale demais para a gente estar analisando aí também esse período. A União Ibérica ela vai durar de 1580 até 1640. Aí a gente tem uns bons 60 anos de domínio espanhol sobre as terras de Portugal, tá? Com isso, né, com a situação da União Ibérica, aproveitando os poderes que agora a Casa da Espanha possuía, isso meio que vai servir de base para uma espécie de vingança. Eu vou colocar assim para vocês vão entender. Porque a partir do momento que Filipe II assume também o controle de Portugal, ele proíbe as colônias portuguesas de estabelecerem relações comerciais com os holandeses. Eles bloqueiam isso, eles travam como uma forma de limitar mesmo o acesso dos holandeses. Mas isso não vai impedir os holandeses não, porque em 1621 os holandeses vão criar a chamada Companhia das Índias Ocidentais, que é uma empresa de caráter privado, né, que tinha por objetivo conseguir lucro com as colônias, tanto na África quanto nas colônias da América. Na África, com o tráfico de escravos, na América, com a cana-de-açúcar, principalmente nas colônias portuguesas. Tá? Para conseguir isso, os holandeses vão ter
ali inicialmente tentar estabelecer alguma relação com os nativos e tudo mais. Só que a posteriori eles vão ter duas grandes tentativas de assumir o controle, tá? Uma em 1624, tá? E outra em 1630. Uma primeira na Bahia, em Salvador, que por sinal era a capital do governo geral, e a outra em Pernambuco, tá? Que vai ser bem mais bem sucedida e que vai durar até 1654. Então os holandeses vão passar um tempão ali nessas regiões. Na África, o destaque maior está em São Jorge da Mina, tá? Dentro dessas relações aí de poder que os holandeses vão conseguir no território. Tanto que boa parte dos cativos que eles vão conseguir, eles vão trazer para o comércio aqui na região de Pernambuco, tá? Mas seguindo, para a gente tentar entender aí essas ações. Em 1624, quando os holandeses chegam na região da Bahia, eles vão realizar uma investida e não vão ter tanto entrave. Eles vão conseguir dominar, vão conseguir controlar ali a região. Só que o pessoal que estava na costa, mesmo que morava, que foi atingido aí nessa situação do ataque holandês, eles acabam fugindo para o interior e é onde começam as chamadas guerras de emboscada. Isso é uma tática indígena de guerrilha. Se escondiam, nas oportunidades eles iam fazendo ataques furtivos ali, drenavam as forças dos holandeses e aí eles iam fluindo. Vendo essa situação, a Espanha ela vai estar mandando um contingente de 12 mil soldados. A pressão ela vai ser tão grande que os holandeses eles acabam deixando Salvador ali em 1625. Tá? Dentro dessa situação, achou-se que não se ia mais, só que em 1630 os holandeses vão tentar novamente, vão ser persistentes. Os danadinhos não querem perder essa possibilidade aí de estar conseguindo manter aí seu poder comercial, tentar crescer mesmo no período. Então, em 1630, os holandeses vão fazer esse novo ataque, muito mais bem elaborado e bem sucedido, a Pernambuco, tá? Que por sinal era o maior produtor de açúcar da época. Tá? As regiões conquistadas inicialmente, a gente tem Recife, né? Posteriormente a gente tem Olinda, mas centrando mesmo ali, tá? E tentando fugir dos holandeses, Matias de Albuquerque, que era governador da província, ele acaba fugindo para o interior e criando a Real do Bom Jesus para tentar combater os holandeses de lá. Só que isso não vai funcionar. Os holandeses vão conseguir se apossar da região, tá? E vão conseguir estabelecer os seus domínios e uma certa estabilidade ali no Nordeste. Que eu estou chamando de Nordeste agora, mas o Nordeste é uma construção que vai estar vindo bem depois disso, tá certo? Isso nós temos a base. E o que é que vai fazer aqui com que o governo holandês ele consiga se sustentar? Prático e fácil. As práticas administrativas. Uma figura muito importante que vai ser mandada para as colônias em 1637 é o Conde João Maurício de Nassau, né? O Conde Maurício de Nassau, como muitas pessoas apenas chamam. E Nassau ele vai ter algumas práticas aqui que vai agradar muito os moradores da colônia, principalmente os senhores de engenho. Muitos eles vão começar a fazer empréstimos ali, vão começar a ter essa relação para que pudessem investir na produção e na compra de escravos. Então esses empréstimos eles eram feitos a larga escala de prazo e tudo mais para dar essa possibilidade de eles estarem investindo ali na produção. Então essa é uma particularidade. Outra coisa vai ser a questão da tolerância religiosa. Os holandeses, na sua grande maioria protestante, calvinista, né, permitiam o culto católico e também judeus em alguns casos ali. Então, isso acabou diminuindo possíveis conflitos que poderiam vir a surgir. Né? Além, né, isso aí já é um ponto mais alto, o melhoramento do cenário urbano, com investimento em obras públicas, construção de estrada, construção de ponte, jardim botânico. Muitas coisas foram realizadas durante o período holandês. Pavimentação de alguns setores, algumas áreas que antes eram regiões de lago vão ser aterradas, construídas. Os holandeses vão ter todo um apreço estrutural na construção aí, na estabilização das suas novas posses, tá? Então já é outra realidade. Além de que Nassau ele vai acabar trazendo consigo cientistas e pintores. Eu sempre gosto de destacar Franz Boas porque até hoje, se você for no Brennão, você encontra várias pinturas do autor por lá, tá? Então a gente começa a ver uma primazia, uns detalhes, como eram as relações, as paisagens. Então
é um trabalho extraordinário que a gente precisa estar perpetuando, mesmo debatendo, tá? O trabalho de Nassau, ele foi primoroso no que diz respeito à administração. Só que a gente vai ter alguns problemas também. Nem tudo é para sempre. Então, em 1640, como já foi falado inicialmente, os portugueses eles se livram, conseguem se livrar do domínio espanhol com a chegada de Dom João IV ali ao poder, iniciando ali a dinastia de Bourbon, se eu não estiver enganado, tá? No ano seguinte, dentro dessa lógica toda, a gente vai ter um tratado de paz assinado ali com os holandeses. Em 1644, a Companhia das Índias Ocidentais vai acabar pressionando Nassau para ele pegar de volta o dinheiro que foi investido com os fazendeiros. Nassau vai se sentir pressionado e vai abandonar o cargo, tá, de administrador da colônia. Então a Companhia das Índias Ocidentais vai começar a confiscar várias posses dos senhores de engenho, que vão começar a lutar contra o domínio holandês. Então, em 1645, nós vamos ter a chamada Insurreição Pernambucana, que vai se caracterizar mesmo por essa luta dos brasileiros contra os holandeses. Uma coisa muito importante que não está aí anotado no slide, e por isso eu recomendo que vocês vejam esse vídeo e outros materiais que tem por aí, é que era muito perceptível nessas lutas da Insurreição Pernambucana uma mescla de combatentes. Nós tínhamos indígenas como os grupos de Felipe Camarão, nós tínhamos o texto de Henrique Dias, de negros mesmo, lutando aí contra os holandeses. Então foi toda uma mescla de povos e culturas lutando contra os holandeses. Tanto que algumas pessoas falam que o exército brasileiro nasce, o ser brasileiro, a identidade nacional nasce aí com essa batalha dos Guarapes, a mescla, a mistura. Claro que esse é um argumento que já caiu por terra há muito tempo, nem todo mundo defende e aceita, achei ele até hipócrita em alguns pontos, tá? Eu concordo com esses argumentos, mas aí já é outra questão, tá certo? Então, com as vitórias dos brasileiros, o governo português ele vai acabar mandando tropas para Pernambuco. Eles se animam com a situação, veem que é possível recuperar todo o território, e aí os holandeses não aguentam a pressão, porque eles vão receber ataques por terra, né, das tropas luso brasileiras, e ataques por mar ali, das frotas que vão estar vindo de Portugal. Então, em 1654, a gente tem um fim aí do domínio holandês no Brasil, tá? Na região do Nordeste, mais precisamente. Só que os holandeses eles não param por aí, eles acabam indo para as Antilhas. Então, graças ao que eles vão estar aprendendo na colônia, eles vão acabar investindo em novas técnicas também na região das Antilhas, vão acabar produzindo muito. Tanto que vai chegar uma época que o açúcar holandês ele vai começar a disputar diretamente com o de Pernambuco, com o que os portugueses desenvolviam, né? Isso aí se dá também a todo um contexto que vai estar acontecendo de crise econômica, que vai acabar afetando o preço comercial do açúcar. Tanto que os preços vão acabar caindo pela metade. Muitos produtores de açúcar pelo mundo vão acabar abandonando a ideia, só que no caso de Pernambuco, muita gente ainda vai persistir. Isso vai fazer com que muitos donos de engenho de Olinda começassem a pegar empréstimo com comerciantes do Recife. Essa situação ela vai acabar gerando alguns problemas que vai acabar culminando na chamada Guerra dos Mascates, que é um conflito ali entre esses senhores de engenho, né, de Olinda ali com os comerciantes do Recife, que é um debate já bem mais comprido para outro momento, ok? Então, seguindo, eu deixo para vocês essa atividadezinha aí. Aproveitem, qualquer coisa entre em contato, é um material super tranquilo. E tchau!